Então, queridos, bem-vindos a esta live do CETEP, Serviço de Espiritualidade, Teologia e Pastoral, ligado ao Ânima PUC Minas. Nós fomos inspirados por 3 grandes santos que celebramos neste mês de outubro: Teresa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasceu em 1878, viveu em um convento carmelita até os 24 anos, quando morreu de tuberculose óssea, e se tornou a padroeira dos missionários, junto com Francisco Xavier. Outra santa grande mulher, Teresa d'Ávila, que celebramos no dia 15 de outubro, nasceu em 1515, vários séculos antes de Teresa de Lisieux. E, no início do mês também, nós colocamos aqui por último, por ser um cavalheiro, um homem muito conhecido, né? E porque nasceu há muito mais tempo atrás, há quase 1000 anos, Francisco de Assis, que nasceu em 1181. Trouxemos a inspiração desses 3 grandes santos para falar de algo muito concreto na nossa vida: a paz e a justiça. Estamos muito necessitados de paz nestes últimos tempos, e todos concordam com isso, né? O interessante é que a gente precisa sempre estar atento, porque só conseguimos a paz com a justiça. E nós pensamos em falar de uma espiritualidade de paz e de justiça, embora muita gente ache que tudo aquilo que se refere ao Espírito Santo, a espiritualidade, é algo muito aéreo, né? Ou para se viver somente em momentos de oração ou dentro da igreja. É importante que a gente tenha presente que espiritualidade é algo muito concreto, sempre muito concreto, né? E nós chamamos aqui para refletirem conosco Padre Júlio César do Amaral. Ele é presbítero, graduado em filosofia pelo IFTEG, fez mestrado em Teologia Sistemática pela Faculdade de Filosofia e Teologia, a FAJA, Faculdade Jesuíta, e, no momento, é vigário episcopal do Vicariato para Ação Social, Política e Ambiental, e também vigário paroquial no Santuário Nossa Senhora das Dores. Tenho também o prazer de apresentar Tânia da Silva Maier, que é mestra e bacharela em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE, e está fazendo a graduação em Letras pela UFMG. A Tânia, né, juntamente conosco no projeto Teologia Viva, já esteve muito inserida nas nossas missões nesse interior de Minas Gerais. Então, convido aos dois que fiquem muito à vontade para falarem, para exporem as suas ideias, né? Não sei quem gostaria de começar. Há uma preferência? Ou... O Padre Júlio poderia começar para ver se o sinal da internet vai oscilar muito, se vai ficar tranquilo. Pode ser, Padre Júlio? Pode.
Então tá. No final, nós teremos alguns minutinhos para perguntas, tá certo? Então, Padre Júlio, a palavra está com você. Então, boa noite, Áurea, Tânia e todos os irmãos e as irmãs que nos acompanham, né? Aqui para falar desse tema tão importante, né? Tão relevante em nossas vidas, paz e justiça, uma espiritualidade concreta e cotidiana. Como ponto de partida, nós podemos ver que, infelizmente, nós vivemos tempos de ódio, né? Como que tem crescido essa cultura do ódio. Vivemos um tempo de destruição, seja no âmbito social, político, ambiental e de guerras. Destruição de processos sociais, de políticas públicas. Aí vemos o empobrecimento das pessoas, né? O aumento assustador da fome, destruição da política, com a sua crescente criminalização e o desvio, realmente, da vivência, né? Do que seja a política como a promoção do bem comum, e a destruição ambiental, tem assim aumentado muito, né, de modo especial no Brasil, e de uma forma assim assustadora, né, e que nos deixa muito preocupados com o futuro em termos de Brasil e do mundo. E tempos de guerra, né, o absurdo da guerra que está acontecendo na Ucrânia, né, que a gente não imaginava em pleno século XXI vermos uma guerra e que está assim perdurando, né, muito tempo, sem falar de outros tipos de guerras provocadas, né, pelas violências em outros países, a guerra das milícias, do narcotráfico, ou a guerra silenciosa das injustiças sociais que dizima milhões, né, de vidas de pessoas. Então, é um tempo realmente muito desafiador, muito crítico, e que avança, agride a busca realmente da paz. Porém, a busca da paz, ela é constante, ela é inerente ao coração humano e um processo social ligado à busca da justiça. Então, muito interessante a escolha do paz e justiça, porque não se é possível falar de paz sem se falar de justiça. Na sua encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco dedica uma sessão que recebe o título A Arquitetura e o Artesanato da Paz. Talvez indicando que a paz, essa tarefa constante, é uma tarefa laboriosa, né, que exige persistência, exige criatividade. E o Papa, então, no número 226 da Fratelli Tutti, diz assim: de fato, o processo de paz é um empenho que se prolonga no tempo. É um trabalho paciente de busca da verdade e da justiça, que honra a memória das vítimas e abre, passo a passo, para uma esperança comum mais forte do que a vingança. Então, a busca da paz é um processo que está relacionado com a construção da justiça, né? Fica muito claro aqui nesta citação. Depois, o Papa Francisco, citando os bispos da Coreia do Sul, no número 229, lembra que uma verdadeira paz só se pode alcançar quando lutamos pela justiça, através do diálogo, buscando a reconciliação e o desenvolvimento mútuo. Daí, nós vemos, então,
e a Sagrada Escritura, né, deixa bem claro isso, que a paz e a justiça estão interligadas, caminham de mãos dadas, ou conforme nos sugere o Salmo, se abraçam. Por exemplo, o Salmo 85, no versículo 11, nós encontramos: misericórdia e fidelidade se encontram, justiça e paz se abraçam, a fidelidade brota da terra e a justiça se inclina do céu. Belíssimas e fortes palavras, né? Em Isaías, capítulo 2, versículo 4, encontramos a seguinte citação: às nações ele dará sentença, decisão para povos numerosos. Devem fundir suas espadas para fazer bicos de arado, fundir as lanças para delas fazer foices. Nenhuma nação pegará em armas contra a outra e nunca mais se treinarão para a guerra. É uma bonita, né, profecia das armas que se transformam em instrumentos da agricultura, instrumentos para produzir alimentos, né? E o profeta, então, anuncia, como mensageiro de Deus, esse esquecimento da guerra. Não será mais necessário se treinar para a guerra. Depois, no Novo Testamento, nós vemos a relação de Jesus com o reino. E aí, nós podemos dizer, conforme também nos lembra o Papa Francisco, no número 239 da Evangelii Gaudium, numa referência a Efésios, capítulo 6, versículo 15, que Jesus é a paz em pessoa. Jesus é a nossa paz, conforme bem nos lembra a nossa liturgia eucarística. Bem interessante é que a experiência que nós fazemos na liturgia, quando celebramos a Eucaristia, nós iniciamos com a saudação, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E respondemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo nos une, nos faz igreja, comunidade da paz, comunidade fraterna, de irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. É o que acontece também na oração que nós rezamos no momento pós-comunhão, que é uma bela oração ecumênica pela paz, quando nós rezamos: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. E aí chega o momento, né, do abraço da paz, em que o presidente diz: a paz esteja convosco. E vejo a resposta da Assembleia: o amor de Cristo nos uniu. Então, Cristo verdadeiramente é a nossa paz. Nele, nós encontramos a verdadeira paz, a paz que vem de Deus, e ele é a expressão dessa paz para a humanidade, para cada um de nós. É bom aqui lembrar que Jesus inicia a sua missão anunciando um reino de paz e justiça, o reinado de Deus na história. E as bem-aventuranças expressam os valores do reino e, consequentemente, a paz e a justiça, que são valores fundamentais desse reinado de Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 6, encontramos a bem-aventurança que diz: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus, capítulo 5, versículo 9: felizes os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus. E, no versículo 10, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos então que Jesus prega a paz e vive o perdão. Em Mateus capítulo 26, versículo 52, né, naquela cena da prisão de Jesus, em que um discípulo tenta reagir com a espada, Jesus diz: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada perecerão. Então, acho que aqui é um versículo muito forte para dizer que jamais podemos associar, né, as armas a Jesus. Então, Jesus claramente é um pacifista, né? E Jesus ele condena o uso das armas. O cristão não precisa de armas, né? A arma do cristão são os valores do Evangelho, é a palavra de Deus, é a vivência do amor. E no versículo 23 de Lucas, vemos Jesus vivenciando o perdão. Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus não somente anuncia o perdão, mas ele vivencia com profundidade, no momento crítico em que ele sofre muita rejeição e violência, ele vive o perdão, é capaz de vivenciar, né, esse perdão. Né? Então, Jesus, quando ele vai ser preso, ele não joga granadas, não dá tiro, né, nos seus opositores, né, lembrando aí os últimos acontecimentos, mas ele se coloca do lado da paz e da não violência. Porém, a paz de Jesus e a paz dos cristãos não é uma paz intimista, uma paz egoísta, mas é uma paz inquieta, inserida na tensão escatológica do reino. A tensão escatológica do reino é o já e o ainda não. Né? Nós vivemos essa tensão. O reino já está presente nessa vida, já experimentamos os seus valores, os seus frutos, vivenciamos o reino, mas ele não chegou ainda à sua plenitude. Né? Nós não passamos ainda pelo juízo final, pelas portas da morte, que nos colocarão diante da plenitude que é Deus e da sua última palavra sobre todas as coisas. Então, a paz é uma força que vem do Evangelho. A paz vem de Deus, é um dom de Deus. E é uma paz diferente da paz que o mundo, né, pode oferecer. As bem-aventuranças expressam muito isso. É uma paz que vem de Deus. Não a paz pode ser oferecida pelo mundo. Assim também como a alegria, né, do Evangelho. O Papa Francisco, no seu primeiro documento, seu primeiro escrito programático, ele escolhe esse termo, alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, para dizer que tem uma alegria que vem de Deus, que vem do Evangelho e que está muito bem expressa nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, felizes. E num paradoxo com os valores do mundo, né? Para dizer que o coração de Deus é diferente. O coração de Deus tem prioridades diferentes dos corações dos seres humanos. Os que seguem Jesus, então, consequentemente, se tornam anunciadores da paz e construtores da justiça. É possível conceber
Um discípulo ou uma discípula de Jesus que prega o ódio, que prega a violência e que se coloca do lado das injustiças que prejudicam a vida das pessoas e, de modo especiais, aquelas mais frágeis, mais vulneráveis, né? Os pobres. A paz e a justiça são sinais de Deus e do seu reino irrompendo na história. Poderíamos, então, né, a partir da realidade que nós detectamos hoje, dessa iluminação bíblica, apontar, então, alguns caminhos para a construção da paz. Eu digo alguns, né, eu tentei elencar alguns pontos aqui, mas certamente vocês podem acrescentar outros, né, completar. Eu diria que o primeiro caminho para a construção da paz é a vivência da fraternidade. E na Fratelli Tutti, o Papa Francisco usa uma expressão bonita, que é a amizade social, né? A amizade que vai para além dos vínculos pessoais, de proximidade, mas a amizade social, a amizade com os seres humanos, né, que estão no mundo conosco, e, de modo especial, a amizade com aquelas pessoas que mais precisam da nossa solidariedade e da nossa fraternidade. Eu, então, diria aqui que a força política da Igreja está na fraternidade, no afeto. Eu penso que esse é um distintivo, né, de nós, é isso que nos dá força, e como que nas nossas comunidades é bonito, né, a gente experimentar isso, fazer essa experiência da fraternidade, né, fazer a experiência do amor, porque, como diz o refrão, né, onde existe amor, Deus aí está. O amor é a força de Deus. E aí nós temos assim uma bonita passagem que eu gosto muito. Uma passagem, não, é todo um salmo, né? Um salmo que é composto por 3 versículos, apenas o Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como um óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Araão, para correr em seguida até a orla de seu manto. É como o orvalho do Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Como é bom, como é suave os irmãos e irmãs viverem unidos. Outro caminho para a paz, e que o Papa destaca muito nos seus escritos, é o diálogo. O diálogo dentro do que ele chama de uma cultura do encontro, né? E aí ele faz até, na Fratelli Tutti, número 215, uma citação a Vinícius de Moraes, olha só, um poeta, né, brasileiro, que diz assim: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. A vida é a arte do encontro. Então, o Papa Francisco fala muito desse diálogo como caminho para a paz, numa cultura do encontro, e esse diálogo ele se dá, ou deve se dar, com o Estado, com a sociedade, que inclui a cultura e a ciência, e com os outros crentes que não fazem parte da Igreja. Encontramos essa afirmação em Evangelii Gaudium, número 238. E aí, na Fratelli Tutti, número 199, ainda em referência ao diálogo, o Papa diz assim, que entre a indiferença egoísta e o protesto violento,
há uma opção sempre possível, o diálogo. Outro caminho importante para a paz, a experiência do perdão. Perdão é uma experiência libertadora, seja para quem recebe ou para quem dá o perdão. Talvez mais ainda para quem dá o perdão, porque é uma experiência de Deus, uma experiência de liberdade. E não é por acaso que uma das petições que nós rezamos todos os dias no Pai Nosso diz respeito ao perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdão é uma graça a ser pedida. Muitas vezes, com as nossas próprias forças, né, nós não conseguimos perdoar. O perdão está inserido dentro de uma experiência de Deus, dentro de uma experiência de fraternidade que nos leva a sairmos de nós mesmos para o encontro e a reconciliação com o outro. E, por fim, cito como caminho para a paz a oração e a ação. Lembrando que na palavra oração já estão presentes essas duas dimensões, né? Rezar e agir. Ora, ação. Então, a meditação, ela nos ajuda muito a encontrarmos a paz, né? Eu lembro que, certa vez, Santo Inácio de Loyola, né, faz um comentário, não me lembro onde que está, mas perguntaram a ele se, de repente, a Companhia de Jesus fosse suprimida, acabasse, como que ele reagiria? E ele diz assim, eu precisaria de 10 minutos de oração para me reencontrar, né? Não lembro exatamente as palavras dele, e como que isso é importante para nós, né? Termos todos os dias esse momento da gente parar, fazer silêncio, abrir o coração, escutar, né? Entrarmos em comunhão, em diálogo com Deus, e até, se possível, sem muitas palavras, né? Às vezes, nós temos essa tendência a multiplicar muitas palavras, e o mais importante é essa experiência da comunhão, da acolhida, né? Deixarmos Deus ser Deus em nossas vidas e nos abençoar com o seu amor que frutifica, né? Na vida de todos nós. E, por fim, então, a ação, que mostra de que lado nós estamos, das vítimas ou dos opressores. Deus, sabemos, sempre se coloca do lado das vítimas. O que se coloca do lado dos opressores não pode ser Deus. A construção, então, da paz se manifesta no trabalho contínuo e incansável pelo bem comum. A busca da paz se manifesta na construção de um mundo e uma sociedade de justiça, igualdade, inclusão e amizade social, usando as palavras do Papa Francisco. E assim encerro a minha pequena contribuição aqui. Então, boa noite a todos, todas que nos acompanham. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite de poder estar com vocês. O sinal da internet não está muito bom, acredito que a imagem vá mesmo travar um pouquinho, mas já que me escutam bem, eu vou trazer aqui algumas contribuições, que são basicamente algumas pistas ou questões que me provocaram quando o convite me foi feito. E eu reparei bem, eu notei bem que há 3 termos muito importantes, muito caros. O Padre Júlio já trouxe uma contribuição significativa
sobre eles, e eu gostaria de um pouco provocá-los também sobre esses termos, esses 3 termos: paz, justiça e espiritualidade. Eu gostaria de começar por falar a respeito da espiritualidade. Espiritualidade é uma palavra que muito utilizamos ultimamente, né? E é interessante que nós precisemos sempre adjetivar essa palavra, esse termo, espiritualidade. Então, para que não restasse dúvidas da nossa intencionalidade nesta noite, ao promover esta conversa, precisamos dizer que trata-se de uma espiritualidade concreta e cotidiana. Claro, poderíamos também dizer que se trata de uma espiritualidade cristã, concreta e cotidiana. Eu pretendo dizer que falar que a espiritualidade é concreta e cotidiana é quase uma redundância, quando nós entendemos bem o que queremos dizer por espiritualidade. A professora Áurea já dava algumas pistas na introdução do nosso momento, né? A respeito do termo espiritualidade. Espiritualidade ficou muito condensada ou aprisionada, o seu sentido aprisionado naquilo que se refere a tudo que é negação do material, negação do vivido, negação da própria vida, da vida concreta, da vida objetiva. E a espiritualidade, ela é uma palavra, podemos dizer, não tão antiga, né? A espiritualidade é uma palavra cunhada no século XII e muito remetida à escola espiritual francesa. E desde sempre, a espiritualidade quer designar a relação de toda pessoa, a relação do ser humano com Deus. Na patrística, os primeiros séculos da Igreja, né, nós veremos que o termo espiritualidade ele não aparece objetivamente, mas fala-se muito a respeito da vida vivida segundo o Espírito de Deus. Uma vida vivida segundo o Espírito de Deus, conforme o Espírito de Deus. Paulo, a Coríntios, a Gálatas, também aos Romanos, vai convocar os cristãos para que vivam como homens espirituais, para que alcancem, como em Tessalonicenses 5:23, a perfeição da santidade. Por isso, nós precisamos considerar que, a partir do século XIX e também do século XX, a espiritualidade ela passará a designar a vida espiritual enquanto uma experiência vivida. Enquanto uma experiência vivida. Por isso, a gente pode falar no cristianismo de espiritualidade cristã e notar que a origem da espiritualidade cristã se assenta ou se encontra na dinâmica que existe entre fé e entre vida. Entre fé e entre vida. Paulo se expressa muito belamente quando, já dizendo do seu processo de conversão, da sua adesão mais profunda ao projeto de Jesus, ao reino acolhido, na sua dinâmica mais bela, mais bonita, Paulo vai dizer:
já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a espiritualidade cristã, ela é a vida no Espírito. E a vida no Espírito não é nada mais, não é nada menos que a vida cristã. Então, a vida vivida segundo o Espírito, conforme o Espírito de Deus, ou se quisermos, também podemos, o Espírito de Jesus, é a própria vida cristã. Então, a vida cristã, que é essa vida vivida segundo o Espírito do Cristo ressuscitado. E é importante considerar que, enquanto vida vivida segundo o Espírito do Cristo ressuscitado, que essa vida, ela necessariamente se assenta numa fé que é trinitária. E a fé trinitária, assim podemos considerá-la, é a fé da cruz. É a fé que se expressa na cruz. É a vida entregue ao mundo, a vida do justo entregue ao mundo, para que todos tenham vida. Para que todos tenham vida e vida plena e vida abundante. Então, se entendemos bem o conceito de espiritualidade como sendo a própria vida cristã, então, nesse aspecto, nós temos possibilidade de trazermos para a vida cristã o lugar da paz e da justiça. Lugar da paz e da justiça. Ou, se quisermos também, da justiça e da paz. Gostaria de lembrar que em 1996, e naquele tempo eu ainda era uma criança, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela lançou uma campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade era justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. E o objetivo da campanha era fazer com que os cristãos no Brasil pudessem receber uma formação política. Política no sentido da polis, no sentido da casa comum, no sentido do bem comum, para que os cristãos pudessem ser os perfeitos cidadãos, né? Mas os cidadãos sujeitos, né, da construção de uma sociedade intitulada justa e solidária. Uma sociedade justa e solidária. E é importante considerar que o Salmo 85, versículo 11, que o padre Júlio citou, diz que verdade e amor se encontram, justiça e paz se abraçam. Verdade e amor se encontram, justiça e paz se abraçam. E nas nossas Bíblias, ao menos as que nós utilizamos para o estudo da teologia, que trazem uma tradução um pouco mais precisa, específica, nós veremos que amor e verdade, justiça e paz são atributos de Deus. É relativo a Deus dizer que ele é amor, que ele é verdade, que ele é justiça e que ele é paz. Desse modo, nós só podemos pensar numa sociedade na qual paz e justiça se tornem possíveis se nós considerarmos que estamos fazendo da realidade, fazendo da sociedade o espaço para que a graça de Deus ela se manifeste. Falar deste tema ou travarmos essa conversa a essa altura do campeonato
no nosso país é um gesto de coragem, um gesto de profecia. Porque como podemos ver, como podemos perceber, há hoje no bojo da sociedade uma disputa forte que extrapolou os muros das igrejas cristãs, católicas e evangélicas, que é a disputa pelo ser cristão. Quem é mais cristão que o outro? Quem é o melhor cristão? Por isso, ao falarmos de uma espiritualidade concreta, cotidiana, também precisamos nos perguntar, uma vez que a espiritualidade é a própria vida cristã, precisamos indagar o que é ser cristão? O que é ser cristão? O que significa, objetivamente, ser cristão? E essa pergunta, óbvio, ela apresenta muitas respostas. Muitas respostas. E eu quero trazer alguma contribuição para o ser cristão, ou para a vida cristã, ou para a espiritualidade concreta cotidiana, uma reflexão a respeito da justiça. Da justiça. Pensarmos juntos o que significa a justiça. O que significa a justiça na tradição bíblica. O que ela quer dizer? O que ela quer designar? E aí nós veremos que ao lado da aliança e da misericórdia, categorias lá do Antigo Testamento, categorias veterotestamentárias, ao lado de aliança e misericórdia, justiça é um dos conceitos fundamentais para a história de Israel. É um conceito extremamente relevante para a fé bíblica. Nós habituamos a utilizar o termo justiça contrapondo entre um aspecto, um sentido jurídico, na imagem de um tribunal, ou contrapor a justiça no sentido de um agir salutar, na imagem de um bem feito a outrem, a alguém. Mas, no âmbito teológico, a justiça ela quer indicar para todos nós uma relação, a existência de uma relação. E não se trata de qualquer relação, mas daquela que Deus realiza com o seu povo, ou mais especificamente, com o ser humano. E a justiça também pode expressar as relações que os seres estabelecem entre si. Os seres humanos entre si, os seres humanos com a natureza, os seres humanos com o cosmos. É importante considerar, e disso não podemos abrir mão, que para o povo de Israel, o povo da Bíblia, ser religioso e ser político, isto é, existir socialmente com os outros no mundo, são duas instâncias da vida que estão profundamente unidas entre si de maneira indissociável. Indissociável. Hoje, podemos, talvez, exprimir uma crítica. Muitos cristãos deixam a sua fé quando saem à porta da igreja, ao final da missa, ao final do culto. Mas para o povo de Israel, a fé é uma fé que se expressa no cotidiano, é uma fé que se expressa no dia a dia, em todas as ações. Desse modo, o jeito de ser ético na sociedade indica uma maneira de ser religioso.
de ser religioso. Por isso, nós precisamos, então, levar em consideração que a justiça para o povo de Israel, ela é expressão da solidariedade. Ela é expressão da igualdade com o grupo. Ela orienta e determina as relações que as pessoas estabelecem, que as pessoas vivenciam umas com as outras. E não se trata de qualquer desdobramento solidário para com a comunidade, não se trata de qualquer aspecto de lealdade para com o grupo, mas trata-se de um agir ético e solidário, sobretudo com os mais fragilizados. E no aspecto bíblico, os mais fragilizados são o estrangeiro, a viúva, o órfão, o indigente, aquele que é oprimido. Por isso que os reis na Bíblia, dentro da ordem social, eles ocupam um papel importante. Primeiro porque eles são considerados mediadores da justiça divina na terra. E como mediadores da justiça divina na terra, eles precisam governar com justiça e também com direito. A imagem do Messias que é esperado por todos. Por isso, Isaías, no seu capítulo 11, versículos de 3 a 5, vai dizer: ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Ele julgará os fracos com justiça, com equidade, pronunciará sentenças a favor dos pobres da terra. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, a realeza bíblica, ela só tem razão de ser porque o rei é considerado o lugar-tenente de Deus, mas aquele que é o primeiro realizador da justiça. O rei, então, garante o exercício da justiça, faz valer a justiça para com os enfraquecidos, os menores, os que estão à margem. Ele mantém a ordem social, a paz, a harmonia e, principalmente, o bem-estar de todos. Então, nesse sentido, aquele que age pela justiça age com uma conotação salvadora, uma conotação salvífica. Uma vez que todos podem viver o bem viver, a justiça está instaurada. Então, a justiça na Bíblia, ela procede de Deus. E a justiça que há entre os seres humanos é símbolo da justiça divina. Os profetas, sobretudo, é que poderão denunciar e também anunciar os descompassos que muitas vezes o povo acorreu, se tornando, de muitos modos e de muitas maneiras, contrário à justiça divina, porque estavam embebecidos de injustiça, estavam mergulhados em práticas injustas. Êxodo já nos lembrava, né, no capítulo 9, Yahvé é justo, Yahvé é justo, e Yahvé faz justiça. Acontece que com o avançar da compreensão da fé, nós acabamos compreendendo que o povo da Bíblia culminou numa teologia que a gente diz, teologia da retribuição. E a teologia da retribuição salientava o seguinte, que Deus
fazia justiça aos justos, e aos justos, então, ocorriam coisas boas, e Deus fazia justiça aos maus, aos ímpios, e a esses ocorriam coisas más. O fato é que, no cenário sapiencial, no cenário da sabedoria, a justiça, ela é entendida como uma relação de ato e de efeito. Tem uma relação entre o agir ético e a felicidade, ou o contrário, o agir imoral e a infelicidade. No entanto, de Deus provém toda justiça e toda salvação. E nós veremos que nem sempre essa relação de ato e efeito, essa relação de causalidade, ela vai acontecer. Porque nós veremos que, apesar de toda justiça praticada, ou de toda iniquidade praticada, a alguns justos acontecem coisas más, e a alguns injustos, a alguns ímpios, acontecem coisas boas. As desgraças e os males recaem sobre todos, assim como as bênçãos e a graça também recaem sobre todos. Nós temos uma personagem muito interessante e que argumentará a respeito da sua justiça quando for acusado de ter cometido algum delito, alguma injustiça, alguma infração a Deus. Esse personagem é Jó, a história que todos nós conhecemos. Ele é acusado por seus amigos de cair na desgraça porque cometeu algo contra Deus, atentou contra Deus. E Jó, então, ele sabe-se justo, sabe-se um homem justo. E quando ele é acusado, ele argumenta. E ele vai argumentar a sua prática de justiça, ou seu ser justo, a partir da sua atuação, a partir da sua ação junto aos pobres e excluídos na sociedade. Então, Jó vai dizer, porque eu livrava o pobre que pedia socorro e o órfão que não tinha auxílio. A bênção do moribundo pousava sobre mim e eu alegrava o coração da viúva. A justiça eu vestia como túnica. O direito era o meu manto e meu turbante. Eu era olhos para o cego, era pés para o coxo, era pai dos pobres e examinava a causa do desconhecido. Quebrava as mandíbulas do malvado para arrancar-lhes a pesa dos dentes. Então, Jó é a imagem de um israelita cumpridor de seus deveres sociais. Sua preocupação e cuidado para com os enfraquecidos revelam o agir coerente com suas palavras sábias, com sua sabedoria. Então, Jó entendeu que socorrer o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, que ser próximo ao moribundo, aos cegos e coxos, o fazia dele um pai para eles. Porque ele os protegia dos malvados e dos injustos. Então, no horizonte de Jó, a justiça, ela tem esse componente específico, que é o componente ético. Componente ético. Então, eu sou justo porque a minha vida manifesta essa justiça. A minha vida manifesta essa justiça. E a minha vida manifesta essa justiça pelo modo como eu agi para com os menos favorecidos, para com aqueles que estão à margens, para com aqueles que estão excluídos. Por isso,
dentro desse horizonte da justiça bíblica, tal como se expressa no Antigo Testamento, dentro desse horizonte de justiça, Jesus também será chamado o justo. Por isso que sua morte é um escândalo. É o justo morto pela mão dos injustos. É o justo morto por razões de injustiça. Então, trata-se de um tema muito caro e de um tema que se expressa na vida, no mais específico, no mais concreto da vida. Por isso, a gente pode considerar alguns aspectos a respeito do Novo Testamento, que já são vistas também para a nossa conversa e para o nosso diálogo. Porque a justiça não é um meio, não é a razão que vai nos obrigar a uma relação com Deus. A justiça precisa ser compreendida no âmbito da gratuidade. Eu não faço bem aos pobres, eu não faço bem aos excluídos, aos sofredores do mundo, aos grupos e minorias, às mulheres, negros, LGBTQIA+, para manter uma relação de barganha com Deus. Deus se relaciona com a humanidade, com todos nós, na graça, sem exigência, com liberdade, com abertura para nos conhecer, para que o conheçamos. A justiça, então, enquanto gratuidade, não exige nada de Deus. Ela é justiça porque Deus é a justiça perfeita e se mostra sempre compadecido, benevolente, cheio de misericórdia para com os enfraquecidos desse mundo. Então, nesse sentido, diante do Deus da justiça, todo cristão verdadeiro, ou toda religião que se pretenda ser verdadeira, ela é interpelada a agir desinteressadamente, com justiça para com os pobres, os marginalizados, os excluídos desse mundo. A justiça só é justiça quando ela é livre, livre para fazer o bem. E a ética cristã, se nós retomarmos, né, o Evangelho de Mateus, sobretudo, o capítulo 5, né, a ética cristã ela vai dizer que bem-aventurados são os pobres, são os mansos, os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros no coração, os que promovem a paz, os perseguidos, como o Padre Júlio nos trouxe, e são felizes quando são injuriados, perseguidos por causa de Jesus, por causa da conformidade da vida do discípulo, da discípula a Jesus. Então, nesse aspecto, o Evangelho de Mateus sinaliza, no capítulo 5, aquilo que se expressará de modo concreto lá no capítulo, a partir do capítulo 24, capítulo 25. Os bem-aventurados são aqueles que são identificados com os benditos. A parábola que se inicia, vinde benditos de meu Pai. Os bem-aventurados são os discípulos. São aqueles que dão de comer ao faminto, que dão de comer ao faminto, de beber ao que tem sede, aqueles que acolhem os estrangeiros, os que vestem o nu, que fazem visita ao doente e ao presidiário. Então, a justiça ilumina, ou a justiça, ela concretiza a espiritualidade, ela concretiza a vida cristã quando fizemos o que fizemos aos pequeninos. Eu estava com fome, me deste comer, com sede, me deste de beber. Eu estava nu, me vestiu. Eu era estrangeiro e me acolheu. Eu estava doente, preso, cuidou de mim,
me visitou. Fora da realização da justiça, do ser justo na sociedade, dificilmente poderemos dizer que a nossa espiritualidade é a vida vivida segundo, conforme o Espírito do Cristo ressuscitado. Muito obrigada a você também, Tânia. Muito interessantes as colocações que vocês fizeram. Algum dos participantes gostaria de dizer alguma coisa, uma observação, uma reação ou uma pergunta? Pode mandar pelo chat. Enquanto isso, enquanto aguardamos, né, eu gostaria de sublinhar essa questão da justiça, que é gratuidade, né? Justiça é amor, é misericórdia. Interessante quando a gente começa a aprofundar os aspectos de questões que são muito humanas, mas que nós gostaríamos de aprofundar, e nos voltamos para a teologia, tanto sistemática quanto bíblica, né? Porque realmente, quando a gente abre a Bíblia, nós vamos ver que o justo é Deus mesmo, né? O misericordioso é Deus mesmo. Aquele que ama sempre gratuitamente é Deus mesmo. E como às vezes nós somos levados a pensar isso de um outro jeito, né? Não, eu quero a justiça. Significa que tem que ser feito de modo que eu não perca nada, né? Normalmente, a gente faz alguma reivindicação a respeito da justiça quando a gente se acha injustiçado e que a gente quer que nada fique, que o outro não fique nos devendo mais nada, que a gente tenha direito a tudo aquilo que nos é devido. E é lógico que na justiça humana isso é também muito importante, né? Mas é interessante que a gente se coloque também nessa espiritualidade que vai além disso, né? Vai além do fio da navalha que corta exatamente no meio aquilo que é meu e aquilo que é seu. Mas quando a gente passa para o campo da gratuidade e da gratuidade de Deus, acho que, no final das contas, assim, a gente acaba ficando muito mais feliz e satisfeito, não? Bom, nosso tempo também está se acabando, como não a Jaqueline aqui está agradecendo muito, né, pela graça de ouvir palavras tão pertinentes e necessárias num tempo em que a justiça é tão seletiva e excludente. Então, eu agradeço muito a presença de Padre Júlio, de Tânia. Muito bom realmente ouvir vocês, né? Foi uma graça tê-los ouvido. Se vocês quiserem dizer uma palavra final, fiquem à vontade. Minha palavra é de gratidão, né? Agradecimento, pois acho que aqui nós podemos colher elementos, né, que nos ajudam
na vivência da nossa fé enquanto encontro, né, com o ressuscitado. Então, agradeço muito a professora Áurea pelo convite, a Tânia, né, pela reflexão, né, tão rica que você nos trouxe, que nos ajuda a aprofundar mais a nossa fé e esse desejo, né, de caminharmos com Jesus, de sermos discípulos e discípulas dele, desse mundo de hoje, né, com todos os desafios que aí estão, mas ele nos dá coragem, força, esperança, para que caminhando sempre com ele, né, e unidos na fraternidade, nós tenhamos essa persistência, essa perseverança que vem do próprio convite, né, que o Evangelho nos faz. Muito obrigado. Também agradeço, professora Áurea, Padre Júlio, a oportunidade de conversarmos essa noite. Esse material ele fica, né, gravado, ele pode ser acessado posteriormente. Então, aqueles que nos acompanharam, os que nos acompanharão no futuro, né, o nosso abraço e o desejo sincero de que, neste tempo muito específico, nós possamos pensar a respeito do nosso ser cristão, de como vivemos a nossa vida cristã, lembrarmos que, conforme o Evangelho, né, é o diabo quem leva Jesus ao templo para tentá-lo a respeito do poder que ele pode dispor se quiser não ser o filho, e a maneira como e a qual foi chamado, e essa espiritualidade concreta, né, que a gente é chamado a viver cotidianamente, é uma espiritualidade que se encontra nas margens. É uma espiritualidade que não está nos centros, nos palácios, não é uma espiritualidade que está somente, né, nos centros e nos palácios, mas ela está nas margens, né? Na margem de nós e naquela onde estão os outros, nossos irmãos e irmãs. Então, muito obrigada. Agradecemos também todo o carinho da Camila, né, que nos seguiu nesta noite, esteve presente aqui desde bem antes do horário para fazer o serviço da transmissão. A Elisa Mello também está dizendo aqui que sempre uma alegria poder ouvi-los. Está agradecendo a vocês. Tá certo? Então, obrigada a todos vocês que nos ouviram no momento em que estávamos falando, durante a live, e aqueles que vão ouvir ainda. Podem entrar em contato com a gente, tá? Lá pelo site Via Humanitatis, né? Onde estamos inseridos com CETEP, e a gente pode bater um papo eventualmente. Então, muito obrigada a todos. Beijos, que esta semana seja maravilhosa.